Olá pessoal, sou o professor Wilson, professor de matemática e é a turma 9º ano. Então, nessa videoaula de hoje, a gente vai aprender aí a localizar alguns números irracionais na reta real. Então, para isso, eu desenhei aqui uma malha quadriculada e eu quero que vocês considerem que essa malha quadriculada, elas têm a distância de cada ponto uma unidade, tanto no sentido vertical, quanto aqui na direção também horizontal, ok? Então, o que é que a gente vai fazer aqui nessa aula? Nessa malha quadriculada, eu vou desenhar um triângulo retângulo, e sobre cada lado desse triângulo, eu vou desenhar quadrados. E a partir disso aí, a gente vai fazer uma investigação e ver aí alguma relação que a gente possa encontrar, ok? Então, vamos iniciar aí, ó. Como eu falei, vou desenhar aqui um triângulo retângulo. Aqui está o triângulo retângulo. Aí veja bem, como cada distância de um ponto para outro tem uma unidade, então essa distância aqui, esse lado desse triângulo vai ter 1, aqui também vai ter 1. A distância desse ponto para esse, veja que já não satisfaz as condições que a gente deu, porque era só na direção horizontal e vertical que mediu a unidade. Aqui está inclinado, portanto, essa distância aqui a gente não conhece. Como a gente não conhece, vamos representar aí por uma variável, pela letra x. E a ideia agora é a gente descobrir quanto vale aí esse valor de x, quanto mede essa distância aqui. Então, para isso, a gente vai desenhar agora quadrados que tenham a mesma distância, o mesmo comprimento do lado desses triângulos. Então, eu vou desenhar um quadrado aqui, aqui e outro aqui sobre esse lado desse triângulo do lado maior. Desenhei esse quadrado aqui, vou desenhar agora outro aqui também, sobre o lado desse triângulo. E agora eu vou desenhar outro quadrado sobre o lado desse triângulo aqui, ó, esse lado maior. Então veja bem, ó, tem que ter a mesma distância, né? Já que é um quadrado, mesmo comprimento. Eu liguei esse ponto aqui inclinado, né? Nessa direção aqui, ó. Então, essa mesma distância desses dois pontos vai ser essa mesma distância desse ponto a esse. E a mesma desse para esse. Então, vou traçar aqui, ó. Pronto. A gente agora tem 3 quadrados, certo? Esses dois aqui, eles têm as mesmas dimensões, né? Tá ligando de um ponto para outro. Então, aqui vai ter 1, aqui vai ter 1, aqui para cá também é 1, e aqui é 1. Agora esse tem comprimento x, esse lado. Como é um quadrado, esse lado também vai ser x. Agora a ideia é a gente descobrir o valor de cada área desses quadrados, certo? Para esses dois aqui é muito simples. A gente já sabe que para calcular a área de um quadrado, é só multiplicar a base vezes a altura ou o lado ao quadrado, já que os lados têm a mesma dimensão. Então, ó, a área desse quadradozinho aqui, ó, é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1 ao quadrado, a mesma coisa, e 1 ao quadrado é 1. Ok, para esse quadrado é a mesma coisa. É 1 vezes 1, que é igual a 1 ao quadrado, que é a mesma coisa de 1, uma unidade de área. Agora o problema está em determinar a área desse quadrado maior. Por quê? A gente determinou a área desse quadrado menor rápido porque a gente conhecia as dimensões deles. Agora, desse aqui a gente não conhece as dimensões, a gente escreveu um valor x. Então, qual é a ideia para descobrir o valor desse quadrado? Veja bem, o que é que eu vou fazer? Vou traçar uma diagonal, as diagonais desse quadrado. Olha aí. E vou traçar aqui também. Agora perceba o seguinte, pessoal. Perceba o seguinte. Eu dividi esse quadrado maior em 4 triângulos. Olha só, quem é a área desse triângulo aqui, ó? Esse triângulo aqui, ó, ele é exatamente a metade desse quadradinho aqui. Não é, ó? ele é a metade.
Esse ponto aqui é a diagonal, esse segmento aqui é a diagonal desse quadradinho menor. A área do quadrado menor, a gente sabe que é quanto? Que é 1. Então, a área desse triângulo aqui é 1/2. Se a área tem 1, a metade dele é 1/2, a metade de 1. Veja bem, quem é a área desse outro triângulo aqui, ó? A mesma coisa, mesmo raciocínio. Ele é a metade da área desse quadrado aqui, ó. Que a gente já sabe que a área desse quadrado é 1, então a metade dele é a metade de 1. E da mesma forma a gente determina a área desses outros dois triângulos. A área desse triângulo aqui é a metade da área desse quadrado, portanto é 1/2. E a área desse outro triângulo aqui é a metade da área desse quadrado. Novamente, 1/2. Portanto, a área total aqui desse quadrado maior vai ser a soma dessas 4 parcelas. Soma de frações de mesma base. O que é que a gente faz? Conserva a base e soma, conserva aqui os numeradores, né, os denominadores, e soma os numeradores. 1 mais 1, mais 1, mais 1. É igual a 2. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. E 4 dividido por 2. Vou escrever aqui embaixo. Então, 4 dividido por 2 é 2. Veja só o que interessante. A gente acabou descobrindo que a soma desses dois quadrados menores é igual à soma do quadrado maior. A soma do quadrado menores. Aqui mede 1. E aqui mede 1. Então, a área desse quadradozinho aqui menor é 1 mais 1, que é igual a 2. E a área desse quadrado aqui maior também é 2. Não é isso? Agora, vamos ver então o que a gente consegue fazer aqui. Eu vou pegar esse triângulo inicial que a gente fez e escrever ele lá. Pronto. Aqui a gente sabe que mede 1. E esse outro lado aqui também mede 1. E essa distância a gente disse que era x. Veja bem, pessoal. A área desse quadrado é 1 ao quadrado. Não é isso? O que é que eu estou querendo dizer? Que a área desse triângulo é exatamente o quadrado desse lado. Ou seja, 1 ao quadrado. Não é? Esse quadrado aqui, da mesma forma. A área desse quadrado aqui, ele também é igual ao quadrado desse lado aqui, que também é 1 ao quadrado. E a gente concluiu que isso aqui é igual à área desse quadrado maior, que é esse lado maior também ao quadrado. Como a gente chamou de x, é x ao quadrado. Ok? Então a gente encontrou essa relação. Agora a ideia não era achar o valor de x? A gente já tem essa expressão. Quanto é 1 ao quadrado? É 1. 1 ao quadrado é 1. X ao quadrado é o que a gente quer encontrar. Portanto, 1 mais 1 é 2. X ao quadrado. Se a gente extrair agora a raiz quadrada dos dois lados, né, a gente pode fazer isso porque esse valor de x é um número positivo, né, que é o lado de um triângulo. A gente simplifica, né? Esse 2 aqui com a raiz vai ficar x igual a raiz quadrada de 2. Então a gente conseguiu aí encontrar o valor dessa distância, né, do lado desse quadrado. É exatamente a raiz quadrada de 2. E a raiz quadrada de 2 ele é um número irracional. Por quê? Se vocês forem fazer as contas e procurar um número que é elevado ao quadrado ter exatamente 2,
vocês vão encontrar um número com infinitas casas decimais. Ou seja, não vai ter um período, vai se repetir infinitamente. Por isso que a raiz quadrada de 2 é irracional. Mas a ideia é localizar essa raiz quadrada de 2 na reta numérica. Então, para isso, a gente vai desenhar a reta numérica e vai tentar achar um método para determinar com precisão essa raiz quadrada de 2. Haja visto que tem infinitas casas decimais e fica complicado a gente determinar ela na reta. Então, é preciso criar um método para resolver e encontrar com precisão a raiz quadrada de 2. Eu vou apagar essa parte aqui de baixo. Vou apagar isso aqui, não vai precisar para agora. Vou desenhar aqui a reta numérica, a reta real. Vou localizar aqui o ponto, a origem, né? Ponto 0. Esse primeiro ponto aqui, ó, vai ser o 1 e aqui vai ser o 2. Ok. Aí eu pergunto para vocês, aonde que a gente localiza essa raiz quadrada de 2 na reta real? Onde vai ficar? Vai ficar entre o 0 e 1, o 0 e o 2? Vai ficar mais para lá ou vai ficar para trás? Uma coisa é certa, não vai ficar à esquerda do 0, porque a esquerda do 0 são números negativos e a raiz quadrada de 2 é positivo. Então vai ficar à direita de 0, ok? Mas aonde? Em que lugar? Então veja bem, a gente vai utilizar essa ideia desse triângulo justamente para localizar com precisão exatamente onde fica a raiz quadrada de 2. Então, para isso, eu vou pegar esse triângulo e colocar ele aqui em cima da reta. Veja bem, essa distância aqui tem o quê? Tem uma unidade. Aqui tem uma unidade. Então, o primeiro lado desse triângulo vai ficar exatamente a essa distância. Pronto. Essa distância daqui para cá também tem 1, então eu vou subir aqui uma unidade. E vou traçar esse segmento. Aqui tem 1. E essa distância aqui também é 1, né? Como mostra aqui. Essa distância daqui para cá, o tamanho desse lado do triângulo, é exatamente a raiz quadrada de 2. Ok? Pronto. Agora, a ideia é transpor essa distância na reta numérica. Como é que a gente faz isso? Aí vocês vão precisar utilizar um compasso. Né? Vocês devem ter em casa, né? Um compassozinho. O que vocês vão fazer? Vocês vão centrar o compasso exatamente no ponto 0 e fazer uma abertura até essa distância aqui, ó. Então, eu vou abrir mais, ó. Pronto. Centra o compasso aqui no ponto 0, né? Coloca ele lá, né? O que vocês vão fazer agora? Vão traçar, ó, esse arco. Traça, né? Até tocar lá a reta numérica. Aonde triscou lá o arco, aonde tocou o arco, vocês marcam o ponto. Esse ponto aqui, ó, dessa distância de 0 até esse ponto aqui, teve mesmo a abertura do compasso a esta distância. Significa dizer que essa distância aqui é a mesma distância dessa. Então, esse ponto aqui, ó, ele está a uma distância raiz de 2. Significa dizer que esse ponto aqui é o ponto raiz de 2. E a gente localiza um número irracional na reta numérica. Agora, se a gente quisesse localizar raiz de 3, né? E onde ficaria aqui raiz de 3? Na reta numérica.
Ficaria depois dos 2 ou antes, entre o 0 e o 1. Veja bem, qual é a ideia? No triângulo, eu vou aproveitar esse triângulo aqui, ó, certo? Eu vou apagar esse restante aqui. E veja bem, qual era a ideia? A gente sabe que o quadrado desse lado é igual à soma do quadrado desses lados menores, não é isso? Então eu quero encontrar aqui uma distância raiz de 3, né? Ou seja, que agora vai ficar raiz de 3. A pergunta é, quais serão as dimensões desses dois lados para que eu consiga formar esse triângulo e transpor ele para cá? Veja bem, raiz de 3 ao quadrado tem que ser igual ao quadrado de dois números lá. Mas que números são esses? Veja bem, se eu colocar lá raiz de 2 ao quadrado e somar com 1 ao quadrado, o que é que eu vou encontrar? Raiz de 3 ao quadrado, simplifica, fica só 3. Raiz ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, simplifica, fica só o 2. E 1 ao quadrado a gente sabe que é 1. Então, 2 mais 1 é igual a 3. Então, as dimensões desse triângulo é raiz de 3, raiz de 2 e 1. Ok? Mas veja bem, raiz de 2, que é essa distância, a gente já tem, que é exatamente essa distância aqui, ó. Não é? Precisa agora a gente subir só uma unidade para formar o triângulo. Então, subindo aqui uma unidade, a gente consegue determinar aqui esse triângulo, né, retângulo. E essa distância aqui é exatamente raiz de 3, como a gente encontrou lá. Então, raiz de 3. Novamente, como a gente vai conseguir transpor essa distância aqui, raiz de 3, para a reta numérica? Da mesma forma, centra o compasso aqui, com essa abertura, e faz o arco até tocar lá na reta numérica. Né? Meu compasso aqui talvez não vai alcançar a abertura toda, né? Mas a ideia é a mesma. Você chega lá, com essa abertura, aí você transpõe, né? Faz o arco. Aonde tocar é exatamente o valor que a gente quer, que é a raiz de 3. A distância do zero até esse ponto onde o compasso tocou aqui na reta numérica. Então a gente conseguiu localizar esses números irracionais, raiz de 2, raiz de 3, não é isso? Qual é o outro que a gente consegue localizar? Raiz de 5, não é? Por exemplo, como a gente consegue agora localizar esse raiz de 5? Também é um número irracional. Como é que faz? Para fazer raiz de 5, eu vou deixar aí a cargo de vocês, utilizando esse mesmo método. Você vai fazer um triângulo, no lugar desse 3 você vai colocar um 5, certo? E tentar encontrar aí dois valores que, quando elevado ao quadrado, é igual a esse 5 ao quadrado. Feito isso, você coloca o triângulo na reta real e com o compasso você faz o mesmo procedimento, ok? Então, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Se não, volte o vídeo, assistam mais uma vez, vejam o método, todo o processo que eu fiz e bons estudos.